É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast Te peguei de surpresa. O podcast da Igreja Batista Carioca. Simples assim. Diretamente do Motaprod Studios, aqui na Champs-Élysées, Paris. A míseros 9.238 quilômetros da rodoviária Novo Rio. Dados totalmente reais, exatamente. Ele mediu na régua e mediu na fita métrica. Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados e acolhidos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curta e se inscreva lá no canal da Igreja Batista Carioca. Ajuda a gente a virar aquele número lá. E já virou? Aumentar. Não, agora é para virar. Agora virar outro. Ah, tá, a meta. Vambora. A gente vai. A gente não estipula uma meta, a gente dobra a meta. Que... É melhor não. E aí. E é isso, sinta-se abraçados, acolhidos, que hoje com certeza você vai ser abençoado, porque Amém. A nossa convidada tem muito a acrescentar na sua vida. Como acrescentou na nossa, né? Isso aí. Diga-se de passagem, né? O meu focinho você já conhece, Fabiano Killing. Esse espetáculo aqui você também já conhece, há 20 anos me perseguindo. Então, Manu, a Manu que vai fazer a apresentação hoje. Amém, então vamos Amém. lá, né? Amém. Rufem os tambores. Ela foi nossa assessora quando nós chegamos aqui na Carioca. Passamos pelas classes. Inclusive, a nossa igreja é uma igreja muito preocupada com o ensino, né? Né, assessora? Com certeza. E imprimir em nós a identidade carioca. E a gente está muito feliz de ter aqui o privilégio de receber a nossa irmã, nossa querida, linda, maravilhosa diva, Raquel. Raquel Moura. Raquel Moura. E, inclusive, assim, eu estava até conversando com o pastor Ricardo, que ele brincou com a gente, né? Ele falou, e a classe? Não, a gente ainda tem... Não terminaram essa classe ainda! Eu falei, pastor, cada aula é uma resenha, porque, né, a gente gostava. É muito bom. Não é, Raquel? Muito bom. Eu acho, cada turma é uma turma, cada classe é uma... Cada pessoa que chega e essa foi uma classe gostosinha. Foi eram mesmo. Três pessoas maravilhosas. Não, né? foram quase, acho que para ser em 2 ou 3 semanas, a gente ficou aqui um tempão ali, mas a gente Não, tempão não, porque o pastor Ricardo vai puxar a minha orelha, né? Não foi o tempo estipulado pela Foi classe. Não, protocolar. Não foi todo protocolar, tá, pastor? Isso, sem acréscimos. Não, e assim, porque na medida em que a gente ia evoluindo com os assuntos, né, Raquel? Ia fluindo de forma tão natural, né? E os assuntos eram exatamente, parecia que, assim, como o Espírito Santo ele conduz, né? Era aquilo que a gente precisava naquele exato momento. Com certeza. Então não dava para correr, não dava para fazer algo de qualquer jeito, até porque o nosso compromisso com Deus é muito sério, né? Com certeza. E aí... E a turma, né? Vocês imaginem como deve ter sido esses dois, mais a Ellen na nossa verdade, sala. Era maravilhoso. Era cada aula um episódio do podcast. Até pensamos em fazer um podcast na sala de aula. E para começar, assim, para a gente apertar o play, para a gente dar aquilo que o pessoal chama de pontapé inicial, a gente sempre faz a mesma pergunta. Como Cristo te encontra? Como ele encontra você? Bom, eu nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe eram cristãos. A minha família, meus avós eram católicos, se converteram. Então, a minha família era... Eu já nasci num lar... Até eu gosto de brincar, eu sou batista raiz, né? Eu nasci ali no lar cristão. Então... Eu participei das classinhas, cantava no coral, fazia peças, mas ainda não tinha aquele momento. Aquele né? momento, né? E aquele momento aconteceu. Aí eu fui para a escola, comecei a ser alfabetizada, fui para a escola. E na escola comecei a sofrer bullying. Isso é uma delícia, né? A criança sofrendo bullying. Mas veio as férias... EBF, e na EBF, pastor Valdomiro Mota
com o Juquinha. Não sei se vocês ouviram falar do Ainda pastor não. Valdomiro Mota. Ele desenvolvia um trabalho de ventriloquismo com um boneco que ele chamava de Juquinha e pregava. E quando o pastor da igreja anunciou, olha, na EBF vai ter um pastor que vai trazer um boneco que fala. Você imagina para uma criança... um boneco que fala. Não só eu, como todas as crianças que estavam naquele evento, né, na EBF, a gente vendo aquele boneco cantar grandes fardos de pecado meu. Até hoje eu me lembro da música. Como marca, né, Raquel? Como marca. Como né? marca. E aí, no final, o pastor fez o apelo. E eu, rapidamente, levantei a mão e fui à frente. Isso, lá na classe, era um auditório da igreja, mas não era no templo, era no auditório, eu fui à frente. E logo na semana seguinte, aula. E eu disse para vocês que eu sofria bullying na escola. O meu coleguinha que adorava fazer bullying comigo, era ele e uma menina. E a menina era aquela boneca, aquela coisa doce, olhinho azul, cabelinho louro. E ele não, ele era o oposto. Mas eu falei, ai meu Deus. E era unhada, beliscão, puxão de cabelo, aquelas coisas coisa de todas. criança, né? Coisa de criança, coisa de criança. Né? O que ela mandava, ele fazia e eu era a vítima. E aí, ele vai e grita no pátio, ela é crente, ela é crente, ela é crente, ela é crente. E eu fiquei com tanta raiva, eu disse, eu não sou não, eu não sou não, eu não sou não, eu não sou não. Aí eu vi o Galo depois cantar, né? Pois é, exatamente o que você está falando, Não, foi a minha história. Você falou do bullying, né? Agora em abril, do dia 7 de abril em diante, ele foi a semana eu até fui procurar aqui, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, né? Aham. Então, só para campanha. ficar o registro, né? E que em assim, abril... para mim, aquilo, todo mundo diz assim, na minha época não tinha bullying. Tinha sim. Sempre houve, né? Sempre houve. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e falei que eu tinha ido à frente. É óbvio que ele também estava lá na EBF, porque se ele sabia que eu era crente, como é que ele era crente, ele é crente. E aí eu falei não. E quando eu fiz aquilo, eu senti o quanto aquilo me pesou. Mas eu não falei nada para ninguém. Eu fui para casa, fiquei quieta, não dizia nada, pedia perdão a Deus, Sim. mas eu estava triste, porque eu tinha feito aquilo. E eu sabia que quando você ia à frente, você estava dizendo publicamente para todo mundo que você era de Jesus. E nisso você tinha 6 anos. E já tinha essa para 7 consciência, anos. né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, esperando uma oportunidade. E no domingo seguinte, o pastor pregou justamente sobre a história de quem? De quem? Pedro E o negando Galo, a negando Jesus. Eita. O pastor prega e ele fala, né? Pastor Marcílio Gomes Teixeira. Ele fala, o pastor que me batizou, ele fala, se você quer aceitar a Jesus, quer dizer que você pertence a Jesus. Aí ele falou, Sim, eu me lembro disso claramente. Vem à frente, se você quiser se batizar. E aí eu levantei. Eu não estava sentada do lado da minha mãe, porque normalmente a gente ia para a igreja, sentava os meus irmãos que eram menores com a minha mãe, e eu sentava ou com a tia Regina, tia Regina, tiazinha, Mariazinha. Nós sentávamos com elas. E aí o que aconteceu? Eu olhei para ver se minha mãe estava me vendo. Quando eu olhei para trás, assim, procurando a minha mãe, quem estava sentada no banco? O garotinho? O garoto. Meu Deus. E aí eu levantei Perseguidor. e ainda fiz assim. Eu sou de Jesus. E fui. É isso aí. E na semana seguinte, o bullying continuou. Mas aí o Senhor falou assim, você vai agir de alguma outra forma para poder resolver isso? E eu tive que dar uma de vem com Josué, lutar em Jericó e consegui Isso aí. resolver a parada. Tocou trombeta, De derrubou ter, muralha. de ter o respeito. Nunca mais eles ficaram. Mas assim, o quanto eu ter negado Jesus. Para mim, aquilo era... Com 6 anos, você Eu sentiu esse sabia peso, né? isso. Pois Eu é. sabia isso. E olha como as coisas acontecem. A minha vida inteira, eu passei por muitas experiências na faculdade, na pós-graduação,
em todos os lugares que eu estava, aonde eu tinha que mostrar que você é o quê? Você é crente? Sim. Vinha aquela lembrança daquele momento? Sim. Porque é uma forma que o nosso inimigo faz para que você escorregue. Ele tenta te derrubar de alguma forma. E comigo foi assim. Eu sabia que eu queria Jesus, eu conhecia Jesus, mas eu não queria ser só amiguinha de Jesus. Sim. Jesus era aquela pessoa que eu queria na minha vida. E aí depois eu fui contar histórias com meu pai. Meu pai era pastor, já faleceu, pastor Rubem Antônio de Moura, e eu saía com ele. Normalmente a esposa é que vai com o marido, né? E lá em casa era eu que ia com meu pai. Eu, já com 8 anos, meu pai me levava para contar histórias. Ele ia pregar e, para as crianças, ele levava a filha dele para contar as histórias. Era algo interessante, né? Sim. Eu levava aquelas histórias coloridas, e aquilo foi algo que marcou a minha vida, a minha infância. Já com 7, 8 anos, contando história para as crianças. Uma criança contando história para as crianças. E era diferente. Com certeza. Era algo diferente. O meu pai saía e eu ia junto. Onde ele ia, eu estava junto com ele. E ali estava ali o seu chamado já sendo desenhado, assim, né? Deus já te mostrando para onde ele iria te conduzir, né, Raquel? Exatamente, exatamente. Ele direcionou a minha formação, a minha graduação em psicologia. A nossa igreja, ela é muito rica em psicólogos, né? Verdade. Eu estava pensando nisso agora. Rica, porque o lugar rica. É o maior número de psicólogos por metro quadrado que eu conheço, eu nunca tinha visto. Mas é muito interessante isso, né? É um lugar fértil. Sim. E aí, mas assim, eu fui. Depois eu fiz a minha graduação, eu fiz uma especialização em docência na Unirio, e lá eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, dentre elas a professora Maria Amélia de Souza Reis, que me levou para a Secretaria de Educação. Fui trabalhar com ela, era subsecretária de ensino, fui trabalhar com ela, diretamente com ela. Depois que e lá conheci a professora Terezinha Lameira, que era presidente depois da FAETEC. Fui trabalhar com pessoas assim, Sim. ligadas à educação. Vamos dizer, a gente dizia, cabeça coroada na educação, né? Gente que sabia, que respirava a educação. E na minha pós, eu trabalhei o resgate da memória educacional brasileira. A professora Maria Amélia, a gente sempre, quando estuda, né, aprende que educação, quais foram as primeiras pessoas que desenvolveram a educação no Brasil? Se eu fizesse essa pergunta para vocês me diriam que era... José de Anchieta. Né? Sim, e iriam dizer que eram jesuítas. E não é. A professora Maria Amélia começa a contar que quem começa a educação no Brasil foram meninos de rua. Quer dizer, ela não fala dessa forma, ela diz que tinha um estudo que estava sendo desenvolvido na UERJ, um mestrado ou doutorado de uma pessoa que eu não me lembro o nome. No fundo, ela queria que alguém pegasse esse viés, porque quando eu falei que eu iria trabalhar o resgate da memória educacional brasileira, ela queria que eu pegasse esse viés. Mas eu acabei escolhendo as escolas da SENEG, que hoje são as escolas cenecistas, mas não é com aquele mesmo viés. Felipe Thiago cria a ideia de escolas, ginásios gratuitos, porque houve uma época da história no Brasil em que não se falava em ginásios gratuitos, era só o ensino fundamental, a primeira parte, o primeiro segmento, que era gratuito, os outros não, eram pagos. Olha. Então, o que acontecia? A Felipe Thiago e uns jovens começaram a desenvolver um trabalho onde se pensou em educandários gratuitos. Mas isso é um outro podcast e nós não vamos falar sobre ele. Então, tudo começou a se desenvolver para essa área. Secretaria de Educação, FAETEC, depois CEPERJ, depois... Enfim. E nisso você já estava... Isso você pulou da sua infância lá para a faculdade, porque já, né? se eu contar tudo, a gente não vai sair daqui hoje. Aí o pastor, se o pastor estivesse aqui, ele ia dizer... Daquela batidinha um minutinho, então... E aí, o que acontece?
eu numa igreja que eu estava, que o pastor Washington era o pastor também, Sim. pastor Washington chega e diz assim, eu trabalhava com os adolescentes naquela época, olha, o Iber está precisando de uma professora nessa área, você tá afim? Eu até nem sei se ele falou junto com Marisete, os dois é que... Batista de no Iber, Educação o Iber, Religiosa, né? Instituto Batista de Hoje Educação tem Religiosa. outro nome, não é? CIEM, CIEM, né? CIEM. E eu fui trabalhar no Iber. Foi um outro crescimento na vida Sim. da gente, né? Porque você vê a educação... Olha como é que Deus faz. Você vê a educação secular, mas você também vai ver o outro lado. Não dá para você ficar olhando para um lado só. Sim. Você tem que ver esse outro lado. A sua formação não pode ser única. Sim. E aí foi muito gratificante. Primeiro porque o pastor da gente, lembrar da gente, o nosso pastor ele tem essa característica, É verdade, né? é. Ele tem essa característica. A Marisete também. Marisete é mais caladinha, não é? Ela só quando ela sobe lá em cima, mas ela também tem esse jeito de olhar. E eu fui trabalhar no Iber por indicação deles, né? E foi uma experiência muito boa. Enquanto isso, Igreja Batista Carioca. Eu sou membro fundadora da Igreja Isso, Batista é. Carioca. E lá, Marisete foi minha professora nesta classe que hoje eu estou ministrando. Ah, né? é mesmo? Marisete que era professora. E aí ela foi e falou assim... Olha, você que vai assumir a classe, porque eu estou deixando, porque eu vou fazer... Não sei, e eu falei, E eu assumi a classe, a classe teve um período que teve uma reestruturação, mas as classes da visão são importantíssimas. Isso, é isso que a gente queria justamente entrar São agora nesse assunto. Importantíssimas. O pastor dando pontapé inicial com aquela primeira classe. É algo, ele não abre mão disso e eu acho muito legal o quanto... E quando o cara chega, Isso. já tem o primeiro contato com ele. Exatamente. Isso é fundamental. Porque ali você já faz um filtro dos dois lados, né? Tanto a pessoa que está chegando conhece quem é o pastor da igreja, E o pastor tira conhece. todas as dúvidas, e o pastor está conhecendo quem é a pessoa que está Tá chegando. chegando. Então, e isso a gente achou também muito interessante. E mostra a igreja, o que é uma igreja com propósito, Sim. a Igreja Batista Carioca. Então, e qual a melhor pessoa para fazer isso? É o O pastor. pastor fundador, é isso mesmo. É o pastor. Do presidente da igreja. Depois, agora, né? Nós temos a Lúcia, que é a classe... Vocês já passaram por Sim. ela. E agora estão se divertindo comigo, né? Dons e ministérios. É isso mesmo. E depois o Manuel, Isso. que o que eu gosto muito dessa classe é quando você chega no final e participa do teste dos dons, né? Uhum. Ó, o spoiler. Ao spoiler, Tem gente. um teste de dons. É muito legal. Porque, não sei vocês talvez, olha aí, eu inverter agora a pergunta, né? Como é que isso é interessante? Ellen me ligou essa semana e disse, olha, eu quero discutir mais algumas coisas desse teste. Vamos lá, Ellen. Mas é legal, porque assim... É muito. É aquilo quando o pastor Ricardo, né, apresentou pra gente, né, essa estrutura que a gente tem lá na nossa igreja, de ser uma jornada. Né? Isso. Onde você entra, é como se você estivesse sendo apresentado para a igreja, né? No segundo momento, você é convidado a uma intimidade maior com Deus, não é? Passando por aquele período com a Lúcia. E depois com você é uma autodescoberta daquilo que Deus nos chama para a gente fazer. É verdade. Não é? Então, É assim, tem verdade. todo um preparo para quando você começar a servir, você já passou por tanto conhecimento ali que você vai estar habilitado a fazer de forma melhor. E a nossa igreja, ela desperta essa consciência. Existem dons que Deus deu para você já desenvolver. E tem outros que estão ali guardados e eles são intercambiáveis também, né? E isso faz com que a gente cresça, Sim. né? Não tem nada que você... Primeiro que você percebe que dons não são talentos, Uhum. né? São coisas completamente diferentes. São diferentes. A gente entender que um dom é dado pelo Espírito Santo.
E não é para você. Não é para mim. Sim. Você... quem vê a Manu cantando, que bênção. Mas ela não canta só pra ela. Não, ela não canta para ela, ela Pra mim, canta exatamente. para ministrar, ela, sabe? Exato. É outra coisa. E quando eu estou ali na sala de aula, na nossa classe, nos nossos encontros, aquilo não é para mim. É para o reino de Amém, Deus. com certeza. Deus não dá pra gente guardar pra gente, Exatamente. né? A gente não se alimenta daquilo assim pra gente, né? Exatamente. Cresce quando a gente dá. Exatamente isso, né? É que nem afeto. Quanto mais você dá, mais você tem. Exatamente. Quanto tem conhecimento é a mesma coisa. E o dom, da mesma forma, você Deus te dá mais no momento em que você compartilha. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na sua vida, ele vai te conduzindo. Eu acho que eu olho a minha vida, né? Assim, muita coisa, eu falo, como é que as coisas aconteceram? Quando eu pego um texto que... E você deve falar isso também, que você escreve. Gente, ele escreve, tem livros. Quando você... pelo menos acontece isso comigo. Quando eu pego um texto que fui eu que escrevi, eu falo assim, nossa, como o Espírito Santo atuou aqui. Como Deus é bom. Porque não dá para acreditar que se deixar... Eu escrevi Depois isso que passa aqui, um tempo, você olha e diz, pô, mas quem é essa pessoa que escreveu isso aqui? Você vê o quanto a unção dele... Né? Não estou dizendo que eu seja uma... Não, a gente não é nada. Mas ele conduz a nossa vida. Justamente né? por você se conhecer, você sabe que aquilo ali você não ia conseguir fazer sozinha, né? Não Cristo dá diz, para eu sou. conseguir fazer sozinho. Jesus fala, né? Como é que a minha mente estruturou dessa forma? Sim. Aí Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada se não estiverem em mim. Claro que a gente pode fazer um texto qualquer, mas não vai ter aquele impacto mesmo, né? Começando em nós, né? Exatamente. Por isso que essa estranheza, passou o tempo, você olha e diz, pô, mano. E eu falo ainda que eu agradeço a Deus pela família que Deus... Rick Warren também fala isso, né? Quando a gente lê Uma Vida com Propósito, ele fala isso. A família que Deus dá pra gente. Os pais, os avós. Sim. Isso é importante, é muito importante. Você está com a sua família, com seus filhos. Meu pai sempre fez isso. Eu ouvi um pastor falar, eu não quero citar nomes, porque eu estou aqui com o nome e eu não tenho certeza. Né? Eu não tenho certeza e eu não quero... Mas ele falou uma coisa importante, que filho... É aquele que você tem que estar aqui, próximo. O que a Bíblia fala? Por isso que eu gosto demais do livro, demais de ler. Porque na minha casa era, pai, o que é isso? Olha, ali na estante tem um livro, pega e vai ler. Meu pai faz a mesma coisa. O pessoal não me respondia, ele fala, vai ler na enciclopédia. Tem gente que é mais novo e não sabe nem o que é isso, né? Ele falava... Olha, tem um livro assim, 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 vai lá e pega. E quando eu ficava perdida, ele fazia com que eu pegasse o livro, abrisse e ele me ajudava. Mas vai lá e pega. Mas era sempre próximo. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que filhos são como o quê? Flecha na mão do valente, né? O que o valente faz? O que o flecheiro faz? Ele puxa a flecha... Né? Você faz isso com o teu filho. Você traz o seu filho aqui. E aí, quando você solta, ele vai longe. Quanto mais para perto você puxar, mais longe ele vai. Quanto mais para perto você puxar, mais longe. Mas a Bíblia fala disso. Isso é uma sabedoria. E aí eu fico pensando, como é que as pessoas não leem a Bíblia? Um texto pequenininho. Quanta sabedoria... Quanto conhecimento. É verdade. Né? Quer dizer,
puxou a flecha, trouxe quanto E não adianta só ler mais. se você não aplicar. Exatamente. Essa aí que tá a riqueza, né? Aí é que tá a tá, riqueza. você transformar aquilo Aí em é que tá a ação, né? riqueza, Que é exatamente. o trazer para perto, e ainda mais E hoje em dia que os pais não fazem não trazem mais isso. para perto, não se tem mais. Deixam o tablet, deixam o celular, deixam a escola. Você dá a escola, mas você traz ele aqui, ó. Sim. Ele tem que estar aqui. Até quando você corrige. Sim. É verdade. Você precisa ser corrigido. Mostrar que a correção é para trazer ele para cada vez Isso, mais perto. mais É pro né? bem dele. Pro bem Pro dele, bem da- exatamente. exatamente. Eu sei que quando eu brinquei, né? Quando os menininhos lá que faziam bullying, né? Vem com Josué lutar em Jericó, eu tive que dar uns cascudinhos nele. E quando chegou em casa, eu falei baixinho, né? Essa parte eu não tinha entendido. Tu não tinha entendido? Você não entendeu? Vem com Josué lutar em Jericó. Ah, mas eu falei, tocando trombeta, derrubando muralhas, Porque o que aconteceu? Eles roubaram. dando 7 voltas. Eles roubaram uma caneta que eu tinha levado, que era da minha mãe, né? Antigamente Ela deu o não cascudo tinha. com a caneta. Pois é, antigamente. Pois é, não concordou. foi. Não foi. Eu tinha levado uma caneta que. Antigamente as canetas. Não tinha aquelas canetinhas lindas e maravilhosas que hoje tem. Tipo essa caneta aqui, que a pessoa tá quase perdendo, Chique. né? Isso, aquela caneta ali é minha. Que eu ganhei lá na igreja, do Ministério de. Vamos ver se um dia eu vou ganhar uma caneta dessa, Vai, né? vai Será sim. que eu ganharei uma caneta? E aí o que aconteceu? Eu levei, eram canetas. Antigamente era só a caneta de uma marca, que eu não vou falar o nome, que a gente não está sendo. Era vermelho, preto, azul e verde. E verde, ele é do meu período de escola. E aí, depois transformaram em 4, né? Pois é. Aí o que aconteceu? O meu pai trabalhava num banco, que eu também não vou falar o nome. E Existe ainda? Existe, Ah, tá. existe. É um grande banco nacional. Que vários já deixaram. Quase que eu falei o nome. Meu pai era funcionário de lá e os funcionários, na época, eles criaram uma caneta com o nome do banco e a cor era rosa, era um rosa diferente. Pronto. Eu ia levar aquilo para a escola de qualquer jeito. E sumiu a caneta. Eu levei para a escola e sumiu a caneta. E quem estava com a caneta? A Lourinha, linda e maravilhosa. Cachinhos dourados. Achou que tinha direito. Só que eles sempre sentavam atrás. E eu com o maior medo, porque minha mãe, cadê a caneta? Cadê a caneta? Cadê a caneta? Alguém pegou minha caneta. Ela sabia que eu tinha pego a caneta dela. Ela só esperava que eu confessasse o meu. E aí foi quando eu vi a caneta e peguei a caneta da mão dela. E aí vem com Josué lutar em Jericó, porque ela disse que a caneta era dela. Eu disse que não era e não era. Pronto, aí começou, né? Pronto. E foi quando eles passaram a me respeitar, porque eu apanhava e só falava para minha mãe e para a professora, porque minha mãe dizia, tem que falar com a professora, tem que... Mãe, mas... E aí, quando eu reagi, porque às vezes a gente também tem que se impor. Sim. Sim. O cristão, Tem uma que não, linha que- o cristão que não se impõe, a gente tem que se impor. Não, peraí, aqui você não ultrapassa mais. Estabelecer Aqui um limite, você não pode passar, porque é meu espaço. E era o que eu fazia na faculdade. Professor, o senhor está errado. Professor, quando o senhor diz isso, o senhor está errado. De forma respeitosa, De mas forma- também... O senhor está errado. Não, a Bíblia não diz isso. O senhor foi citar a Bíblia, eu conheço a Bíblia também. A Bíblia diz isso. Quem era Jesus? Na faculdade de psicologia, o professor disse que todos os milagres de Jesus eram crises histéricas. E aí eu falei, bom, vamos lá. Aí eu falei, não posso ficar calado. Aí as minhas amigas, lá vai você se meter onde você não tem que se meter. Eu falei, eu tenho que me meter sim. Ele tá falando uma besteira e eu vou falar que tá. Não vou dizer corrigir que. pra ele não falar de Não, novo, vai né? falar de novo. De É um repente, ato pra de isso que amor. Deus me colocou aqui. Exatamente. Pra, E recalcular assim, a rota. Papai também dizia, você tem que ser bom aluno. Esse negócio de aluno medíocre, ninguém escuta. Então tem que estudar para tirar boas Com notas. certeza. E aí, se minha mãe tivesse aqui, ela dizia, é verdade, ela estudava, sempre estudou, nunca me deu trabalho. Graças a Deus. Mas, porque essa questão de você, como cristão, você também tem que se impor aonde você está, no local que você está. Então, eu aprendi com aqueles meninos também que eu precisava me impor em qualquer lugar, Sim. que eu, como cristão. Eu sou uma serva do Senhor.
E aí, lá na Igreja Carioca, né? Vamos agora para a nossa Eu ia igreja justamente maravilhosa, puxar aqui. né? A gente tem aquilo que eu falei, os pais trabalham traz o filho para que o seu filho vá. E a igreja te dá essa base. A igreja te ajuda a caminhar. É aquele espaço aconchegante. Né? A tua identidade como carioca, como membro da Igreja Carioca, você só aprende lá dentro da igreja. Sim. Com certeza. Participando das classes da visão. Né? O pastor gosta muito, né? As classes da visão. Realmente, você vai ter uma visão, você vai aprender, você vai crescer. E os nossos pastores, os nossos ministros, eles nos proporcionam esse achado, eu vou Sim. dizer assim, esse achado, esse conhecimento. Uma Porque estrutura, tem uma estrutura de Exatamente. desenvolvimento, né? Exatamente. E Desenvolvimento você cristão. é como se fosse um tesouro mesmo. Olha, o caminho é esse. Você vai chegar lá e vai, aquele incentivo. Então, é importante. É uma igreja que dá isso para os membros, tanto criança, carioquinhos, Todas as faixas etárias, elas são atingidas por isso. Exatamente. E aí você falou isso, Raquel, e você estava falando sobre a sua família. E em qual momento da sua vida que a Igreja Batista Carioca se tornou sua família? Eu acho que desde o início. Desde o início. Desde o início, porque Quando o pastor Washington funda, você tá junto. eu estava junto, eu vi o carrinho de pipoca. Vocês sabem da história do carrinho de pipoca? Se vocês não sabem, quem não sabe, Vai saber agora. ou então procurar o pastor Washington. Vem conhecer a história do carrinho de pipoca. Quando o pastor fez o primeiro... Ele convocou alguns membros para irem lá no templo. Quer dizer, a gente já estava... Fazendo a reunião. O primeiro foi lá no fazendo Souza as Marques, né? reuniões. Depois da Souza Marques, nós continuamos fazendo as nossas reuniões nas casas de festa, ali na casa do Rafael. tá. E fomos fazendo as nossas reuniões. E quando nós encontramos aquele espaço, o pastor Washington encontrou aquele espaço ali, junto com alguns irmãos, ele propôs que alguns membros que pudessem, fossem até lá. E nós fomos, eu, minha mãe, eu acho que minha irmã também, eu acho que nós fomos as 3. E era horrível aquilo. Ele falou. Ele falou. Era um cinema aquilo, né? Pastor, era horrível. Deus deu uma visão a ele, a Deus visão... deu. Que Mas visão, eu né? acho que pastor sem visão não pode. Não pode. Tem que ter visão. E aí tinha um carrinho de pipoca lá dentro, porque era um cinema, tinha Sim. um carrinho de pipoca. E ele transformou aquele carrinho de pipoca, depois do culto, aquele cheirinho de pipoca, as crianças. Era uma imagina, festa nossa. para as crianças. Então, quer dizer, você tem que ter visão, porque realmente o espaço não era o que é hoje, né? Aquilo Sim. tudo escuro, aquela coisa assim, lúgubre, né? Ele falou coisa que de era muito filme, fechado há né? muitos anos. Além de ser um cinema, ainda estava Muitos anos, abandonado. Né, o negócio. abandonado, né? Poeira altíssima que ele Poeira falou, altíssima, né? não é o que é hoje, Sim. né? E depois a gente foi conquistando alguns espaços. Então a Igreja Batista Carioca ainda teve uma coisa muito legal. Foi feita uma festa das primícias, eu acho que era isso. No início do ano? Não, no início da fundação igreja, da igreja né? Da mesmo. fundação da igreja. E eu estava recém-casada. Que agora em junho faz 20 anos. 20 anos. Eu estava recém-casada, eu já tinha, porque todo mundo sabe que eu fiquei viúva, Isso, casei de novo. O primeiro casamento, nós tínhamos comprado xícaras, pratos, eu queria tudo do meu jeito. Então, eu comprei as xícaras pro carrinho de chá, eu comprei tudo. E aí, eu falei assim, não. Falei para minha mãe, para o meu marido, nós vamos... O pastor falou, festa das primícias, a gente vai doar isso. As xícaras para a igreja, porque... E foi um momento muito especial, porque nós até nem ficamos para o dia, tínhamos um compromisso em Campos, e nós, com a família da minha mãe, e fomos antes entregar a nossa, que era aquela... Eu falei, nossa, isso aí vai ser muito legal para a igreja.
E eu acho que está até lá. Né? O pessoal toma café com as xícaras lá. A gente sabe da história aí. Mas isso é o meu momento com a Igreja Carioca. Sim. É o amor com a minha igreja. Com o meu pastor, com os meus pastores, com as minhas pastoras. E assim, eu não sou, você não vai me ver muito grudado. Eu brinco, né? Outro dia eu descobri que o pastor abraçava a minha irmã. Outro dia não, há muito tempo já. Mas o pastor abraçava a minha irmã. Eu falei, pastor, o senhor abraça a minha irmã? O senhor não me abraça. Eu fui secretária da outra igreja e o senhor não me abraçava. Aí ele, pronto, né? Aí eu falei, tem que abraçar. Vocês viram lá no domingo que a minha neta estava lá, ele foi e abraçou a minha neta. Eu levantei para abraçar o pastor não me abraçou. Pastor, mas é assim, é um amor que esses pastores têm para conosco, né? Sim. Pastor Washington, pastor Marcelo, pastor Ricardo, pastor Rafael, pastor Juscelino, eu vou falar todos, né? Mas sempre tem uns que tem o jeitinho, a gente tem mais afinidade, ou acaba pela proximidade de um serviço no ministério, alguma coisa assim. Mas eles todos estão prontos para te acolher. Com certeza. Prontos para te acolher. E desse processo do ensino das classes, você chegou também a atuar em outros ministérios antes? Porque a gente está chegando agora, então a gente se dá o direito de fazer perguntas. Sim. Olha, eu até nem falei, agora eu estou na Novo Rumo. Ai, né? que benção. Novo Rumo, eu sou secretária de Novo Rumo. E no Novo Rumo, Dona Lucy me pediu para que eu trabalhasse vendo passeios para que o pessoal da terceira idade, né, participasse de eventos, de passeios, não sei o quê. Isso é muito importante. E o mais interessante, que aí assim, quando você trabalha em educação, em outros órgãos, você acaba conhecendo um monte de pessoas. É verdade. E isso abre portas. E o que acontecia? Eu trabalhei numa escola. Hoje em dia o pessoal chama de network. Pois é, essas palavras lindas e maravilhosas, só quem sabe. Quem é dessa geração. Quem é jovem. Quem é dessa geração. Você, nossa, muito jovem, esbanjando as jovialidades. Aí o que aconteceu? Eu conheci o Teatro da UERJ mais de perto. Levava os meus alunos para o Teatro da UERJ, participava de eventos, e aquilo era muito bom. E aí, quando a Dona Lucy me chama, eu falei, Dona Lucia, mas o que eu vou fazer? Vou arrumar passeio? Tá bom. E nesse meio tempo, eu me aposento. Que maravilha. Deus já sabia de tudo isso, né? Me aposento e a UERJ me manda um e-mail. Olha, até foi Débora Cook que apresentou primeiro, eu já aposentada. Mas na hora eu não tive aquele feeling. Foi? Aí, ó. Aí, ó. Aí eu falei assim, gente, depois eu pensei, não, é a hora. Só que era voltado para alunos. Sim. Não para... Eu vou lá. Aí fui lá, conversei com a diretora, conversei com a coordenadora, falei quem eu era, falei o que era, o que eu desejava, o que eu pretendia levar ao meu grupo. E aí ela, tudo bem, manda ver, chuta. E aí o primeiro evento foi o aniversário do Teatro Odilo Costa Filho. Nós fomos assistir o lançamento da Orquestra Sinfônica Juvenil, primeira apresentação deles, e aniversário do teatro. Vocês imaginam? O grupo dos idosos lá da nossa igreja. O grupo eles não falam idosos, eles falam... Vaidade. Vaidade. E aí, um grupo foi... Só que eu achei que o grupo era muito pequeno. Eu falei, não, peraí. Eu pedi 40 ingressos. Só isso não pode. Tem mais desse time lá na igreja. Quem eu vou levar? Não quer admitir, só não quer admitir. Quem eu vou levar? Vou levar mais gente. Eu fazia ginástica pela prefeitura, ali no Engenho de Dentro. Faço, né? Foi Fazia, não, né? faço. Fui lá, falei com a enfermeira, o professor. Não, gente, quem quer participar? E eu fiquei preocupada do grupo não
não dá muito certo, né? Porque um grupo todo da igreja e um outro grupo da ginástica. Mais diversificado, assim, né? Muito diversificado. Olha, vocês não têm ideia. Olha como é que Deus faz as Você coisas, olha as né? fotos, você não sabe quem é da igreja, quem não é. E as pessoas estão começando a Criar uma conexão ficar de amizade, né? interessados. Já descobri Sim. que tem alguns irmãos de outras igrejas, porque muitas pessoas faziam ginástica, mas não diziam, olha, eu sou ovelhinha também. Mas que bênção, né? E tem sido maravilhoso. Eu gostaria de levar 80 pessoas. Muito, gostaria muito. Mas não surgiu outras E assim, não é oportunidades, né? só para o grupo Vaidade. É um espaço aberto para a nossa igreja. Geral, né? Geral. Geralzão. Eu quero. Eu não sei como eu vou fazer isso. Anunciar, olha, gente, tem 80 ingressos para assistir. E é claro, eu seleciono, né, as Sim. peças que vamos Sim. assistir. Mas as orquestras... Mas às vezes é uma oportunidade que você está proporcionando para uma pessoa que em outro contexto não queria num Nunca lugar iria. desse. Então, assim, Sim. como é importante isso. Não, e você tem o fato de você conseguir se conectar, porque o pessoal, quando vai ficando mais velho, Tem isso também. A solidão, às vezes, ela se torna verdade. uma companheira ali É verdade. indesejada, meio né? É meio difícil, É né? verdade. Não, isso. e abrindo, não deixando só na vaidade ali, precisa achar de terceira, de não sei o quê. Mas quando o pessoal já tem um pouco mais de estrada, né? Aí o pessoal que tem menos estrada, é necessário que haja essa transmissão de conhecimento do jovem, do mais velho para o jovem. Sim. Porque se você perder, você vai ter quem? Jovem ensinando jovem, não adianta. Então tem que a Bíblia é muito sábia, é muito clara em relação a isso. Eu lembro que a gente tem que... eu lembro quando você... O Fabiano ministrou durante muito tempo aula para curso para novos convertidos. E às vezes, assim, acontecia, a gente não fazia lá classes distintas, tipo assim, jovem, adolescente. Então eu lembro de uma época que tinha um Luiz que tinha 15 anos e tinha um outro Luiz que tinha 80 e poucos, né? Então os dois na mesma classe. Eu lembro também de uma menina eu não lembro o nome dela, ela tinha 11 e a Dona Maria, que até já tinha 89 na época, isso há muitos anos atrás. Aí você tem que explicar o que é a salvação para uma menina de 11 anos que tinha intelectualmente, ela era muito adiantada para 11 anos e ela tinha uma... Aí a outra era semi-analfabeta e a menina tinha, tipo assim, pelo menos dentro do ensino tinha muito mais, só que a outra tinha muito mais vida, então era... Havia um equilíbrio, Mas né? eu tinha que explicar. Eu sei que quem ganhou em tudo ali fui eu. Porque eu tive que conseguir, mas o contato delas foi... Crescimento para exatamente. E na questão dos Luizes, né? Não sei se é Luizes. Porque o garoto com 14, 15 anos e ele com 80 e tanto, dando conselho ali. Eu digo, eu não vou me meter aqui, não vou falar. Eu estou no meio entre eles, né? Então, mas é muito legal isso de você ter esse contato e que a igreja te proporciona. Quando você não está ali, você não tem isso. E o que eu mais gostei foi que a própria universidade, a diretora da universidade, a equipe, nos abraçou de uma forma... E é tão interessante que eles dizem assim, se não vier ninguém, o pessoal lá da Raquel, do já Novo sabiam Rumo, que você, né? Eles vão estar. Isso é legal. E é algo. Nós assistimos esse mês uma peça que foi muito bom. Esse mês já teve, gente. Agora... Não, mês passado. Esse mês, até a peça terminou no início da semana passada, eles juntaram, acho que os 2 meses. Mas a gente participa dos eventos e, assim, o pessoal já fica esperando o próximo evento. Isso é muito bom. Isso cria a expectativa, né? Próximo evento. O pessoal fica esperando. E o mais gostoso é que ela não disse, igreja, né? Porque... Tudo bem, Novo Rumo é uma ONG, aquela coisa toda, mas está ligada à igreja. Os membros da igreja. Agora, aí a gente vê que é a multiplicação mesmo, né? Dos dons, dos talentos, como se enquadraria isso? Porque quando você imaginou, na sua história, que você estaria desenvolvendo esse tipo de trabalho? Nunca.
o que o reino de Deus proporciona pra gente, oportunidades, né? Quando a gente estava até esses tempos conversando com o pastor Marcelo, né? E ele falou exatamente isso, do privilégio da gente servir a Deus, da gente estar inserido nesse contexto da igreja. É verdade. E quem ganha somos nós. Somos nós. Em todos os sentidos, nessa terra, na próxima. Então, assim, a gente é quem ganha nisso. A gente é quem ganha, e o que é interessante que a gente... Eu fico, às vezes, assim, pensando, quando eu fui falar com a diretora, eu falei, será que eu vou conseguir falar com a diretora? Primeiro porque eu saí, assim, do aluno, vai. Será? Vou. Aí, bati lá na porta, olha, é isso. Aí o rapaz ficou me olhando assim, tipo, que figura estranha. Chegar aqui, querer falar com a diretora. Aí fui lá, nunca vi na vida. Aí fui lá, contei para ela a minha história, como professora, aposentada e coisa e tal, e que amava. E realmente não estava contando uma historinha da carochinha, não. Era algo que eu levava. Vocês imaginem alunos que nunca tinham pisado num teatro, nunca tinham participado, nunca tinham tido a oportunidade. Um evento cultural participar, eles trabalham com formação de plateia. Sim. Que não é só o teatro da UERJ. Já quero alçar voos mais altos, né? O teatro municipal, não, é isso mesmo. Não, temos que alçar voos mais altos. E levar o nosso grupo. Sim. Levar o nosso grupo, levar as pessoas para ver e coisas muito boas. Muito boas. E agora, assim, pra gente começar, como é que o pessoal fala antigamente, arrematar o que alinhavamos até aqui, né? Por exemplo, assim, a gente fala, já fiz isso, já fiz aquilo, fiz isso, mas sempre tem aquela coisa que você não conseguiu fazer e que ainda quer fazer. No reino de Deus, assim, eu queria, e aí e aguardo Deus que Deus me dê a oportunidade para que eu possa realizar para Ele. Eu não sei o que dizer para você assim. Peguei agora no... É porque eu não pensei, esse é o objetivo. Não parei para pensar sobre esse assunto, assim, o que eu não fiz. Porque sempre que aparece Ministério de Dança. Ministério de Não, eu acho que ela eu gosto de dança, né? Mas eu acho que agora... Eu acho que até você já meio que respondeu em alguma parte, né? Falando do teu desejo de alçar voos mais altos com relação a isso que Deus tem colocado nas tuas mãos agora. Porque tudo que Deus coloca nas minhas mãos, eu quero... É para você fazer. Não dá para outra pessoa fazer. Sim. É para você desenvolver isso. E Ele me cobra. É para você desenvolver isso. Então... eu fico pensando assim, esse grupo, e tem o meu grupo das minhas amigas, dos meus amigos da ginástica. Então, usar isso como processo de evangelização, assim, de trazer gente para Jesus. Isso é uma coisa que, quando eu vi que nós só tínhamos alguns membros da nossa igreja que não ia dar os 40, peraí. E aí eu falei, aí. E a enfermeira, ela é esposa de um pastor. Ali já está. Então, a gente já está... Olha, vem à minha igreja. Olha, na minha igreja vai ter um evento assim. Que é o que eu faço. Eu não fico massacrando ninguém, não. Eu sempre... Você aponta o caminho. Eu falo, gente, olha, vai acontecer isso. E eu lembrei agora da parábola, quando Jesus fala da festa, né? Do banquete, que ele chamou... Foi mais ou menos isso que você fez, né? Não tem... Peraí, vamos chamar. Vamos chamar. Isso. E é isso, é ali. É como você falou, houve ali uma conexão... isso foi um ponto de partida até para as pessoas ver. Às vezes a pessoa tem um preconceito, né, com relação a quem participa de um movimento de igreja e tal. Ai, o pessoal é chato, mas não. Aí você chega... divertido pra caramba. Você passa tempo com as pessoas e você vê que não é nada disso. Nós somos pessoas normais. Exatamente. E eu gosto de falar. Vocês imaginem, na ginástica eles dizem que, às vezes, o grupo, né, fala assim, lá vem ela.
Raquel, vamos lá, vamos exercitar. Aí eu tenho uma colega que ela é maravilhosa, ela diz assim, mas ela já está fazendo exercício com a língua. Para! Deixa ela exercitar. E é um grupo muito bom. Graças e o a grupo Deus. está vindo Amém. e juntando ao nosso grupo. Graças a Deus. Isso é muito bom. Essa elo. multiplicação com me fugiu o termo agora, estou procurando aqui. Eu estava com o termo na cabeça para falar unir o elo com a multiplicação. Multiplicação de elos ficou horrível, mas tudo bem. Multiplicação. Eloplicação. Para formar essa corrente, para que a gente possa servir melhor, para que a gente possa Alcançar vidas, cumprir aquele mandato que nós recebemos, né? E justamente o mandato que a gente recebeu não foi o de forçar ninguém a nada, não foi o de criticar, não foi de nada, só falar. Não. Amém. E é isso a gente faz, a gente fala. E se deixar, a gente não para. Se deixar, a gente não para. E você quer deixar rapidamente alguma mensagem para quem está assistindo é isso que eu ia falar, hoje, eu ia né? falar assim para a gente. Isso. Né? E aí você pode falar diretamente para a pessoa ali. Sim. Está olhando para você. Primeiro, eu gostaria de convidá-los a conhecer a nossa igreja. Igreja Batista Carioca. Rua Getúlio, número 18. Amém. Uma igreja com Amém. propósito. Uma igreja que está... O pastor diz, a sua igreja. É Venha, verdade. conheça a nossa igreja. Venha aprender as classes da visão, conhecer as classes da visão e, principalmente, conhecer a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus. Ver o quanto é maravilhoso ter Jesus na sua vida. Entregar a sua vida a Ele. Saber que você não é apenas um admirador de Jesus, que Jesus não é apenas uma pessoa que está lá no céu tão distante da gente, mas Ele está aqui conosco, é alguém que cuida da gente, é alguém que está nos amando, nos olhando, nos direcionando, nos ensinando. Então, esse Jesus você precisa conhecer. Amém. Eu acho que não tem nada mais importante nas nossas vidas do que ter Jesus no nosso coração. Eu acho que é a palavra. E outra coisa que eu gostaria de falar. Lembre-se que a família é algo importantíssimo, né? A gente tem a preocupação, a nossa igreja tem a preocupação com a família, com as famílias. Estamos aqui com uma família no podcast. Mas lembre-se sempre que o seu filho, ele precisa ser aquela flecha na sua mão. A flecha, ela precisa vir para, quando você soltar, ela vá longe. E aí, você só pode trazer a flecha aqui, você só pode dar aquilo que você tem. Para você dar a seu filho algo, quando você traz, ter Jesus no seu coração. O que ele vai encontrar? O seu coração. O que ele vai encontrar quando você trouxer ele para perto do seu coração, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito, como eu falo no início, né? Então, o recado está dado, você ouviu. Tenho a convicção de que Deus falou ao seu coração, de que você foi abençoado hoje. Então, compartilhe, curta, se inscreva. Como eu brinco, sai pelas ruas gritando. Né? E, para encerrar, vem ser feliz na Carioca. Que Deus te abençoe, meu irmão.